Bom, minha gente, então nós vamos falar agora de insalubridade e periculosidade, que faz parte da saúde e segurança no trabalho, da saúde do trabalhador e segurança no trabalho. Primeiro nós vamos começar com a insalubridade. A insalubridade, ela já está conceituada na própria CLT, onde nós encontramos esse tema. CLT, artigo 189 e seguintes, e súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 47, 80, 139, 228, que é uma súmula extremamente importante, 248, 289 e 448. O que a CLT vai nos dizer sobre insalubridade? Que insalubridade são considerados insalubres as atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham o empregado a agentes nocivos acima dos limites tolerados. Claro, acima dos limites tolerados, porque agente nocivo todos nós estamos expostos aí o dia inteiro. E que esses limites serão fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo à disposição. Vamos lá. Então, o que já são considerados como atividade insalubre? Claro, aquelas exposições a agentes químicos, biológicos e agentes físicos, não importa se a exposição seja direta ou intermitente, ou seja, o empregado sai e volta. É o clássico exemplo do açougueiro que trabalha nas câmaras frigoríficas. Aliás, sobre isso eu vou fazer um vídeo, porque tem muito material interessante, é um tipo de ação que a gente tem tido bastante, e a gente conseguiu produzir um material com jurisprudência bem legal. Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso, a frio. Então o açougueiro, ele é aquele que está exposto quando ele está no balcão do açougue, o frio é suportável, mas não está acima, né, acima dos limites toleráveis, mas quando ele entra na câmara frigorífica para fazer a desossa, para fazer os cortes, ele fica sujeito a uma temperatura muito acentuada. Então, o tempo que ele passa lá e essa intermitência entre estar na câmara frigorífica e o açougue é irrelevante. Ele vai ter direito à insalubridade se ele estiver exposto a um tempo e um frio excessivo. Passou a ser considerado também a exposição a agente insalubre, portanto nocivo à saúde, aqueles trabalhadores em lixos e sanitários públicos, que não tinham. Isso veio com a súmula 448, inciso item 3 do Tribunal Superior do Trabalho, que passou a entender que esses trabalhadores que limpam banheiros públicos, que estão em lixos, né, público também, lixo e sanitário público, têm direito também, porque são agentes também bem nocivos à sua saúde. Então, portanto, a insalubridade ela está vinculada a agentes que são nocivos à saúde do trabalhador, seja pelos métodos, pelas condições de trabalho. Então a gente vai ter aí, é muito comum o açougueiro, né? Um exemplo clássico aí do açougueiro, o pessoal que trabalha na área de saúde, a pessoa que faz raio-x, né? Porque aqueles raios, né, são prejudiciais, sobretudo com o tempo, com a continuidade, por isso que quando se vai fazer o exame daquele, o trabalhador, ele vai lá, aciona e ele vai para trás, né? Ele aciona o botão e ele vai para trás para um biombo que tem toda uma proteção daqueles raios ali. Então, também pessoas que trabalham em condições de calor excessivo, forno de padaria, às vezes, caldeiras, pessoas que trabalham com agentes químicos, né? Dependendo do ambiente, também resíduos de pó
de pedra, numa pedreira. A pedreira tem os dois, eu vou falar, ela tem a insalubridade e tem a periculosidade, por causa do pó. Quem trabalha em indústria têxtil, né, se não tiver um equipamento de proteção coletivo que absorva aquele pó, principalmente no início lá do século passado, não existia. Porque tem o EPI, equipamento de proteção individual, e o EPC, equipamento de proteção coletiva, que vai minimizar os efeitos do ambiente do trabalho. Bom, e a insalubridade, ela tem o que o trabalhador tem direito. Claro, ele vai, dependendo da atividade, com o tempo, minando a saúde desse trabalhador. E, para isso, ele tem direito, enquanto perdurar a atividade, enquanto estiver trabalhando, a um adicional, que é o adicional de insalubridade. Está previsto também na súmula 228, além da CLT. Sobre isso, sempre teve uma grande discussão, tanto que a Wólia Bonfim ela tem uma posição, e eu gosto da posição dela, e esse adicional de insalubridade, a lei estabelece que é sobre o salário mínimo. Então, por exemplo, se o empregado ele ganha R$4.000, e ele tem um adicional de salubridade no grau máximo de 40%, ele não vai ter direito a um adicional de salubridade, 4 vezes 4, 16, de R$1.600. Por quê? Porque, contrariamente ao que ocorre com a periculosidade, o Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, isso quer dizer, em 2020, entendeu que o adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo, como já estava na lei. Já estava na lei que era sobre o salário mínimo, mas havia uma discussão, poxa, não é justo, tem que ser sobre o salário básico do trabalhador, né? Então, mas aí o tribunal veio dizer assim, não, é sobre o salário mínimo. Então, se o empregado ele trabalha numa indústria química, por exemplo, com agentes químicos perigosos, né, insalubres, e ele tem um salário de R$5.000, ele não vai ter 40% sobre 5.000, 5 vezes 4, R$22.000, ele vai ter 40% sobre R$1.000, que aí dá uma diferença muito grande, né? Que o salário mínimo é R$1.000 e poucos. Então, essa é a grande questão aí que tem esse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho do ano de 2020. Mas isso ainda, gente, é muito discutido. Dá para pedir? Dá para pedir. Mas quando já tem um entendimento do TST, fica um pouco mais difícil. Mas havia uma divergência muito grande até o ano de 2020. E aquela pergunta clássica, bom, mas e se usar o EPI, o equipamento de proteção individual? Por exemplo, o açougueiro que usa aquela roupa tipo astronauta, né? Que protege contra calor, contra frio. É suficiente? Não é suficiente. Não é suficiente. E a súmula 289 do Tribunal Superior do Trabalho, ele vai dizer o seguinte, o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade. Não exime. Cabe tomar medidas que aí... Por que não exime? Porque isso isso ajuda, ameniza, permite que o empregado fique trabalhando numa condição de frio muito grande, né? Reduza o desconforto dele, mas não reduz a insalubridade. Aí, o que o empregador tem que fazer? Ele só vai ter a insalubridade eliminada e o empregado só vai deixar de receber essa insalubridade quando esses agentes insalubres, eles ou reduzam ou fiquem de vez eliminados, né? Então, e para isso tem que ter equipamentos coletivos efetivos. Então vai ter que ter uma fiscalização aí, vai ter que chamar a engenharia do trabalho, às vezes a medicina do trabalho, né? Que é saúde e segurança no trabalho, envolve esse braço da medicina, esse braço da engenharia do trabalho, para identificar se esse agente ele foi eliminado ou foi reduzido a um grau que não seja detectado para a saúde do trabalhador. Então, o fato de usar equipamento não significa nada. Agora, eliminado o agente insalubre, mesmo que o empregado receba aí durante 10 anos, 8 anos,
um adicional, seja de insalubridade ou de periculosidade, e esse agente ficar cessado, segundo a súmula 80 do TST, automaticamente deixa de receber esse adicional. Mas isso não incorporou, professora? Não incorpora. Nem o adicional de hora extra, nem o adicional de insalubridade, nem o adicional noturno. Eles não incorporam e isso não significa a alteração prejudicial do contrato de emprego, tá? Porque são a saúde e o bem-estar, eles são mais importantes. As condições de trabalho são mais importantes do que propriamente a vantagem econômica, se é que a gente possa falar vantagem, o plus. Bom, a classificação, quando não está já definido que aquela atividade é insalubre pelos órgãos, né, competentes, quando não está definido e o empregado ele entra na justiça, como eu tenho vários açougueiros, vinculados a sindicatos do comércio, e que o sindicato ainda não tem essa... Às vezes o sindicato faz para toda a sua base territorial. E quando ele não faz, o empregado ele entra individualmente e o juiz vai dizer, bom, eu não sei se aquele açougue, se aquela câmara frigorífica, se aquela padaria, se aquela pedreira tem agentes e em que classificação. Então, é uma prova do empregado, vamos fazer aí a prova, vamos conduzir a uma prova pericial, que é um perito, normalmente é um engenheiro do trabalho que vai fazer. Então é uma prova técnica que vai classificar e caracterizar a existência do agente insalubre, portanto do ambiente de trabalho insalubre, e vai identificar e vai classificar. Os graus são 10, 20 e 40%. Não tem 30%. 10, se for baixa, o agente perigoso à saúde, o agente nocivo à saúde. 20, se for um grau médio. E 40% se for um grau acentuado. Tá? Salvo as hipóteses que já estão previstas em lei. Bom, isso aqui eu vou fazer um vídeo à parte sobre a inversão do ônus da prova. Eu uso nas minhas petições iniciais, mas como a gente tem essa série resumos, eu vou deixar isso para um resumo específico. O ônus da prova da insalubridade é do empregado, é do empregador, né? Será que o empregador ele não precisa de ter todos aqueles laudos técnicos, né? Aqueles programas de proteção à saúde, PPCSO, né? Então isso daí eu tenho jurisprudência, eu tenho teses desenvolvidas, mas eu vou fazer isso num vídeo separado, que nessa nossa série resumos, né? Aqui o objetivo aqui é a gente estabelecer aí os contatos com a legislação e dar os pontos importantes. Claro que os efeitos pecuniários da insalubridade, como da periculosidade, é integrar o salário, né, para todos os efeitos. Para isso a gente tem a súmula 139 e súmula 228 do TST. E enquanto o empregado estiver percebendo esse grau de 10, de 20 ou de 40%, isso é um plus no salário dele para efeito de férias, de 13º, para efeitos de INSS, recolhimentos previdenciários e fundiários, ok? Isso é insalubridade. E agora a gente vai falar da periculosidade prevista no artigo 193 da CLT e seguintes, nas súmulas 39, 132, 191, 361, 364, OJ, orientação jurisprudencial, e aquela lei de energia elétrica, que é a lei 7369 de 85, segundo a qual não precisa fazer perícia. Os eletricitários que trabalham naquelas condições de rede de alta tensão automaticamente já têm direito ao adicional de periculosidade. O que nós estamos falando? Nós estamos falando da saúde do trabalhador. E que, além da saúde, né, dos adicionais pecuniários que vão para o salário desse trabalhador. Bom, diferentemente da insalubridade, a periculosidade ela está relacionada ao risco de vida do trabalhador.
É aquela condição de trabalho que, no estalo, ele pode vir a óbito. Pode acontecer um acidente, uma descarga elétrica, como teve recentemente, até eu atendi o outro trabalhador que estava, era uma dupla. Pode haver um roubo, né? Roubo mesmo, não furto, e esse trabalhador vira óbito. Bom, então a periculosidade, ela está ligada à vida, a um risco, atividades que submetam o trabalhador a um risco de vida. Pouco importa se é direto ou se é em caráter intermitente. E aí, quais são elas? Anteriormente, no artigo 193 e seguinte, só estavam catalogados aos trabalhadores expostos a inflamáveis, postos de gasolina é um, né? Pós-produção, etc. Tal, explosivos, pessoas que trabalham, por exemplo, numa pedreira, sujeito, né, a agentes aí perigosos com explosivos, e energia elétrica. Então, antes era inflamáveis, exemplo posto de gasolina, explosivos, exemplo pedreira, e energia elétrica, pessoas que trabalham nesse setor de energia elétrica, submetidos a redes de alta tensão. Depois, com o tempo, mas não é muito antigo, foi também ampliado para os trabalhadores sujeitos a roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, aqueles carros, né, blindados de transporte de valores e pessoas que fazem segurança patrimonial ou pessoal. Isso daí, minha gente, por que a CLT ampliou, por que a CLT acoplou, acolheu essas atividades? Porque eram muitas ações na justiça postulando o direito ao adicional de periculosidade, dizendo não é possível, nós que fazemos transporte de valores estamos sujeitos a qualquer momento sofrer um assalto, e de fato, muitos assaltos, com mortes, com sequelas, né? E por fim, foi também incluído as atividades de motoboy, também pelos mesmos motivos, pela provocação da jurisprudência em que passou essas atividades. Então, o que é que, em resumo, nós temos hoje? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos, segurança patrimonial e motoboy. Isso na CLT. Isso não quer dizer que outras atividades, por força de normas coletivas, de regimentos internos, de reconhecimentos já na justiça estabelecidos aí nos próprios contratos de emprego, não reconheço. Por exemplo, a Petrobras, a grande maioria dos trabalhadores da Petrobras, eu não sei de atividade que não tenha, eles têm ou insalubridade ou periculosidade. Tá? Então, os sindicatos também têm esse papel de buscar o reconhecimento de algumas atividades perigosas ou insalubres através de uma perícia ampla por setores ou por categoria inteira. Bom, e aí a súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho vai dizer o seguinte: não importa se esse trabalhador ele vai na pedreira, fiscaliza como é que os explosivos estão sendo colocados e sai e vai para o escritório, ou ele vai para outro local, ou ele sai do setor da zona de perigo. Também não importa se esse trabalhador que trabalha sob as redes de alta tensão de energia elétrica, se ele não fica o tempo todo ali, porque isso é um caráter intermitente, que não afasta o direito, não afasta o risco, né? O risco pode ocorrer a qualquer momento, não afasta o risco e não afasta também, por consequência, o direito ao adicional de periculosidade, tá? Bom, também a portaria 518 de 2003 já prevê, dentro dessas outras possibilidades, aí dentro desse leque de possibilidades, prevê o adicional de periculosidade para as atividades com substâncias
ionizantes ou radioativas, radiações ionizantes. Também é uma outra aí que não está na CLT. Bom, e o que o trabalhador sujeito a essas condições, nestas atividades e outras de risco, tem direito? Ao adicional de periculosidade. E esse adicional, minha gente, diferentemente da insalubridade, ela vai diferir em duas situações. Primeiro, o adicional, 30%. Não é 10, 20 ou 40, 30%. E segundo, é sobre o salário básico, não é sobre o salário mínimo. Por isso que, durante muito tempo, em relação à insalubridade, os tribunais sempre se discutiram, sempre tiveram muitas celeumas, né, muitos pedidos e continua pedindo. Então, vamos lá, vamos voltar àquele exemplo dos 5 mil reais. O empregado que ganha 5 mil reais como salário básico, é isso que diz a lei. Mas ele faz horas extraordinárias, ou ele trabalha à noite. Então, ele agrega aí de horas extras mais 1.500 e de adicional noturno mais 1.500. Estou falando por hipótese, estou nem fazendo conta. Tá? Então, ele tem aí um ganho de 8 mil reais, porque são valores, são ganhos que têm natureza jurídica salarial. Então, ele tem 5 mil, mais 1.500 de horas extras, mais 1.500 reais de adicional noturno. Então, ele tem 8 mil reais. Só que a lei ela vai dizer o seguinte, olha, o adicional de periculosidade, é o parágrafo 2º, ele vai incidir, não é o parágrafo 2º não, ele vai incidir sobre o salário básico, portanto, na periculosidade sobre 5 mil reais e não sobre 8. Então, 30% vezes 5, 3 vezes 5, a gente faz a conta aí, né? 3 vezes 5, R$1.500. Então, ele tem mais de R$1.500 do adicional de periculosidade. Se fosse insalubridade, seria sobre 1.030, né? 1.100, que é o salário mínimo atualmente. Se eu não estou enganada, mais ou menos por aí. Bom, aí tem uma questão, que a própria lei vai dizer o seguinte, olha, para esse adicional, a gente tem a súmula, o parágrafo 193, parágrafo 1º, e a súmula 191, item 2, e súmula 132, 191 e 364 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas tem uma questão. Aquele empregado que trabalha tanto em condições insalubres quanto perigosas, e tem vários, o petroleiro, por exemplo, ele às vezes está nas duas condições, insalubre e perigosa, mas eu vou botar um exemplo aqui mais fácil. Pedreira. A pessoa trabalha exposta àquele pó de pedra, porque quando detona aquele pó, né, não tem como conter, então é um agente insalubre, prejudicial à saúde desse trabalhador, mas também um agente perigoso, né, que é explosivo. A própria lei estabelece como explosivo. A pergunta é, e aí eu deixo essa pergunta para vocês aí, pode acumular? Ele pode receber o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo e o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário básico? Pode? Pois é, essa é a grande questão. Tem o parágrafo 2º do artigo 193, que sempre foi muito discutido. A própria autora, que eu gosto muito, Vólia Bonfim e Gustavo Felipe, já disse que não. Que não pode. Esses dois autores, aqui entrou uma ligação aqui, eu fui desligar. Esses dois autores já disseram o seguinte, não. O Tribunal Superior, o Tribunal Superior do Trabalho disse que não se cumula. Ponto. A lei também não. Mas a gente sabe, né? Advogado insistente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que muita gente já ganhou, eu mesmo já em ação já ganhei. Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho já firmou posição dizendo que não se cumulam. Ou seja, não importa se o empregado trabalha em condições insalubres e perigosas, ele vai ter que optar. E aí vem aquele pulinho do gato. Eu posso optar por aquele que seja mais vantajoso, mas é melhor que eu faça um pedido sucessivo alternativo dizendo se o juiz ou se a perícia não reconhecer a insalubridade e se reconhecer a periculosidade, que seja aquele agente que então ficou reconhecido pela
perícia, pela prova técnica, que é a prova pericial. Então, minha gente, é claro que se não tiver previsto na lei também, o empregado ele vai ter que produzir essa prova, porque depende de prova técnica. Depende de prova técnica. O frentista não, de posto de gasolina, já decidiu. Tem súmula, a súmula 39, tem a súmula 212. O operador de raio-x também, embora não esteja previsto ali, tem a lei 7394 de 85. Existem várias a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, é bom que seja verificado também, porque isso tudo vai nos dar subsídio para entender melhor essa adicional de periculosidade e de insalubridade, que é muito importante. São súmulas que caem muito em provas da OAB. Nós, enquanto advogados, nós estamos sempre nos deparando com esse ou aquela coisa. E aí muita gente pergunta, professor, e você pede acumulação? Eu peço, quando eu vejo que tem mesmo esses dois agentes, o agente perigoso, né? A condição de trabalho perigosa e o agente nocivo à saúde, e a gente consegue realmente fazer uma boa petição, uma boa fundamentação, uma boa causa de pedir, eu peço e fundamento, mesmo porque existem autores que sustentam, como a Vólia Bonfim e o Gustavo Felipe Barbosa, que entende que sim. Tanto assim é que o Tribunal Superior do Trabalho precisou se posicionar. Então eu peço, não tem problema pedir, desde que a gente tenha uma boa fundamentação jurídica, e aí, mas não pode esquecer de fazer o pedido sucessivo, né? Em caso a perícia reconheça que só há o agente insalubre ou só há o agente perigoso, que assim seja definido, e isso pode ser, o juiz ele pode sim acolher, já tem jurisprudência sobre isso, que ele pode acolher um ou outro. Só lembrando, gente, que estar em agente nocivo ou às vezes perigoso, todos nós podemos estar, mas para efeito de adicionais, tem que ser aquelas atividades desenvolvidas acima dos limites de tolerância fixado pelo Ministério do Trabalho ou fixado por lei. Por isso que muitas vezes eu faço muita ação de açougueiro, nem sempre a atividade, nem sempre o perito vai reconhecer. Porque se ele trabalhar somente no balcão, ele diz assim, mas eu sou açougueiro, trabalho com frio e calor. Às vezes ele nem entra na câmara fria, na câmara de congelados. Então às vezes ele nem entra, às vezes ele nem veste aquela roupa toda de astronauta, ele só veste aquela roupa de branco, aquele sapato de branco. E já aconteceu da perícia dizer, não, ele não trabalha em condições cujo limite seja acima do tolerado. Então ele não tem direito adicional de salubridade, porque é mais ou menos por aí. Tá bom, gente? Então a gente vai ficando por aqui, nós vamos fazer um vídeo bem interessante, desdobrando essa matéria, mas aí na perspectiva aí dos caminhos que a gente pode ter enquanto advogados, de buscar essa acumulação, da inversão do ônus da prova, tá? Não deixe também para vocês aí que estão no nosso canal do YouTube, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, porque a gente está toda semana fazendo 1, 2 ou 3 vídeos interessantes. Veja os nossos vídeos lá sobre a MP 1045, os jabutis existentes na MP 1045. Ok, gente? Até a próxima.